Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, verso de número 10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E Marcos 10, 43 diz: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Estenda suas mãos para cá, por favor. Eu quero que você ore por mim nesse momento e que você possa ministrar sobre a minha vida agora e abençoar a minha vida em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço agora que a tua graça, o teu poder e a tua unção seja sobre, Deus, a minha vida, Senhor Deus, e que nós possamos, Senhor Deus, ministrar a tua palavra e que teus filhos possam receber a tua doce e boa e poderosa palavra. Faz a diferença, Senhor Deus, na vida de cada um dos teus filhos e que em nome de Jesus essa palavra produza, Senhor Deus, todo o fruto necessário. Assim te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é um grande dia para a gente reafirmar uma doutrina bíblica e um princípio bíblico muito importante para as nossas vidas e para a nossa igreja. Você que hoje está nos visitando pela primeira vez, você que está chegando a essa família hoje pela primeira vez, talvez você esteja achando o ambiente um pouco muito cheio de coisa, principalmente do outro lado do hall, se você ainda não passou por lá. Mas hoje nós estamos no que nós chamamos de feira de ministério. Ao terminar a celebração, eu convido você a passar lá nos estandes do outro lado. Cada ministério da igreja montou um estande para te mostrar o que cada ministério dessa igreja faz. E hoje, nós ontem tivemos um café com voluntários aqui, e aonde nós reunimos os voluntários dessa casa para orar com eles, abençoar a vida deles, tomaram um café, porque, queridos, entenda, ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. Então, algumas pessoas às vezes acham e olham o pastor, a pastora, e acham que nós somos os únicos responsáveis. Não, queridos, claro que não. Ninguém faz nada grande sozinho. O próprio Cristo, ao salvar a minha vida e a sua vida, ele recebeu ajuda no caminhar da cruz do Calvário, onde Simão Cirineu ajuda a carregar a cruz. Porque todos nós que estamos vivendo um propósito, nós precisamos de ajuda um dos outros. E eu preciso que você entenda isso. E hoje é um grande dia para isso, para a gente reafirmar um princípio bíblico do ministério de todos os crentes. Porque, queridos, entenda uma coisa: todos nós que aqui estamos sentados, seja mais novos na fé, seja mais antigo na fé, talvez você nem conheça e nem saiba ainda tudo aquilo que você tem para viver em Jesus. Talvez você ainda está namorando, ainda decidindo querer entrar por Jesus, mas eu preciso te dizer que Deus colocou algo no seu coração e você tem um propósito de vida a desenvolver, e Deus espera que você faça. E todos nós, independente do que você viva, independente de quanto tempo de crente você tenha, independente do conhecimento ou não da Bíblia, independente dessas coisas, Deus marcou você e Ele conta com você, porque Deus fez eu e você, Deus nos fez para servir na obra dEle. Você precisa entender isso. E entenda, amados, algumas pessoas às vezes falam de igrejas e medem o sucesso de igrejas pelo número de pessoas que às vezes tem sentado numa celebração de domingo. Mas presta atenção numa coisa: a relevância de uma igreja, você não mede pelas pessoas que estão sentadas no culto de domingo, não, mas você mede pela quantidade de pessoas que essa igreja envia na segunda-feira para servir a sua comunidade e as pessoas que estão à sua volta. Porque uma igreja relevante não se mede pelos crentes que estão sentados, mas se mede pelos crentes que estão de pé, servindo ao Senhor e levando o nome de Jesus a todas as pessoas. Você precisa entender que Deus nos chamou para servir. Pastor Rick Warren,
no livro Uma Vida com Propósito, e um livro muito bom, se você nunca leu, leia. Ele diz a seguinte coisa: você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar, ocupar espaço. Não. Você não foi chamado só para isso, claro que não. Deus te projetou para que a sua vida faça a diferença. E ele continua dizendo: apesar de muitos livros de sucesso informar como você pode tirar o máximo da vida, não foi para isso que Deus te criou. Não mesmo. Mas você foi criado para acrescentar a vida na terra, e não apenas para extrair dela. Deus quer que você devolva algo, amados. Você está entendendo? Deus entregou algo sobre o teu coração, há algo sobre a tua vida que Deus espera que você entregue à nação. Porque, amados, entenda uma coisa, e eu sempre digo isso, e ultimamente, como eu tenho falado, eu estou numa caçada feroz, quase numa cruzada contra os crentes 3S, que é o crente salvo, sentado e satisfeito. Não é possível mais que a igreja de Jesus esteja salva, sentada e satisfeita. Não, amados. Presta atenção numa coisa: se Deus estivesse apenas querendo salvar a sua alma, quando você aceitou a Jesus Cristo, se Deus quisesse apenas salvar a sua alma, sabe o que teria acontecido? No momento em que você entregou a sua vida para Jesus, que você levantou a mão e falou: Senhor, Tu és meu e eu sou Teu. Nesse momento, na obra de salvação, quando você abaixasse a sua mão, salvo, você iria ter um ataque fulminante e iria morrer. Seria assim, irmãos. E eu brinquei até de manhã, e toda a igreja teria uma agência funerária ao seu lado, e nós ficaríamos milionários, irmãos. Salvou, morreu em terra. Salvou, morreu em terra. Seria isso. Se Deus estivesse apenas querendo levar você para o céu, você já teria, irmãos, sido levado no momento em que você aceitou a Jesus. Entenda uma coisa: se no momento em que Deus salvou a sua vida, Ele permitiu que você continue aqui, é porque Ele tem algo para realizar através da sua vida. Você é um instrumento em potencial na mão de Deus. Deus conta com você, e Deus requer de você que você esteja pronto para que Ele use com poder e com autoridade. Você é um instrumento na mão de Deus. Não é possível mais que nós tenhamos uma igreja no Brasil em que os crentes estão salvos, sentados e satisfeitos. Não, tá bom, estou feliz. Eu fui no meu culto no domingo e a minha vida tá boa. Tá tudo legal. Não é possível mais, irmãos, que você seja um crente salvo, sentado e satisfeito. Não, sabe por quê? Porque tem pessoas que estão morrendo, tem pessoas que estão padecendo, tem vidas que estão sofrendo, e a solução para os problemas dessas pessoas encontra dentro de você, chamado Jesus Cristo, o Santo de Israel. Ele marcou você, e Ele diz que a criação aguarda com expectativa que os filhos de Deus se levantem, deixem de ser acomodados e sirvam as pessoas, porque Jesus nos chamou para servir pessoas. Você precisa entender isso, amados. Até porque, afinal de contas, naquele último dia, o Senhor vai te fazer duas perguntas. São duas perguntas que você vai ter que responder. O que você fez com o Filho Jesus dele? Qual foi o tratamento que você deu a Jesus na sua vida? E o que você fez com os recursos e habilidades que Ele te confiou? Porque Deus colocou algo no teu coração. Deus tem te dado recursos. Deus tem abençoado a sua vida. E para quê? Para que você fique sentado, se preocupando consigo mesmo? Não, meu amado. Você foi criado não apenas para consumir os recursos dessa terra, mas Deus criou você para fazer a diferença com a sua vida. E deixa eu te falar uma coisa.
Sabe por que tem hora que você acha que a sua vida não tem sentido? Porque a sua vida só está servindo a você. Sabe quando você às vezes fala assim, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida? A minha vida está bagunçada, pastor. A minha vida está completamente bagunçada. Eu não sei nem se eu chego na segunda ou na terça-feira. Sabe por quê? Porque você ainda não encontrou um motivo pelo qual viver. Presta atenção numa coisa. Você não vive para si. Você não vive para si. Esse é o problema. O mundo hoje quer que você viva para si e se mergulhe em você. Pastor, tem alguma coisa de errado em eu me preocupar comigo? Não, queridos, não tem nada de errado em você se preocupar com você. Tem sim de errado em você se preocupar apenas com você. Porque o egoísmo, irmãos, é você pensar apenas em si. Jesus não quer que você não pense em si, mas Jesus quer que você pense mais também no próximo. E sabe por que às vezes o problema está batendo na tua porta? Sabe por que às vezes as dificuldades estão chegando? Sabe por que você às vezes não vê um sentido para as coisas? Porque você está procurando um sentido em você, e não é você que dá sentido à sua vida. Quem dá sentido à sua vida é Jesus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida de Jesus tinha sentido, sabe por quê? Porque ele ia morrer na cruz por mim e por você para nos salvar. A sua vida só encontra sentido quando você encontra pelo qual você vai viver e o motivo pelo qual você está nessa terra. O problema é que os crentes lembram de João 3,16 para agarrar isso e dizer, cara, Jesus me ama. Isso não está errado, irmãos. Mas você não pode esquecer de primeiro a João 3,16. Qual é, pastor? Porque João 3,16 diz que Jesus te amou. 1 João 3,16 diz, e nisso conheceremos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, para que nós dessemos a nossa vida pelos nossos irmãos. Vocês estão me entendendo, irmãos? Jesus tinha um sentido na vida, que era abençoar você. Sabe por que você ainda não encontrou sentido? Porque você ainda não encontrou pessoas para você abençoar. Pastor, mas eu não posso abençoar, eu não tenho nada para abençoar pessoas. Ok, nós chegamos a um ponto em comum, que eu e você concordamos. Mas o apóstolo Paulo diz, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja de Deus. De fato, nem eu e você, nós não temos nada para abençoar, mas no momento em que nós nos colocamos à disposição, Ele flui das nossas vidas, e é Ele que abençoa através de nós. É Ele, amados. É tudo sobre Ele e nada sobre nós. E esse ambiente como igreja, ele é literalmente propício para que nós possamos servir uns aos outros e juntos servirmos a nossa cidade. Amados, se a Indizas sair daqui, se a Indizas deixar de existir e ela não fizer falta, é porque nós estamos fazendo mal e porcamente o nosso trabalho. Antes de nós chegarmos aqui há 2 anos atrás, nesse espaço, nós éramos uma congregação 3 vezes ou 4 vezes menor do que nós somos hoje. E graças a Deus, em 2 anos, a nossa igreja cresceu 4 vezes mais, irmãos, do que nós estávamos lá no Império. Quando nós saímos de lá, teve pessoas que não eram da nossa igreja, chegou para mim, perguntou, pastor, vocês estão mudando? Eu falei, sim, o espaço aqui está pequeno e a gente precisa de um espaço maior. E ela virou para mim e falou assim, que pena, pastor, nós éramos tão abençoados pela presença de vocês aqui nesse lugar. Você está entendendo? É sobre isso. Nós como igrejas precisamos fazer a diferença. Eu tenho hoje, irmãos, quase 300 pessoas aqui dentro. Se cada um de nós resolvermos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e marcar a vida de pessoas, nós iremos impactar 600, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 18.000 e não sei mais quanto, que eu já perdi a conta, e nós vamos abençoar para a honra e glória do nome de Jesus, irmãos, porque não é sobre nós, é sobre Jesus. E nós precisamos nos levantar e servir.
Por isso que eu tenho estado numa caçada feroz contra crente 3S. Crente, o crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Esse não passará. Não mesmo. Não passará. E em nome de Jesus, eu já falei que eu estou orando pelos crentes 3S. E a minha oração é: Senhor, ou o Senhor converte, ou o Senhor leva, Jesus. Aí você fala para mim assim: pastor, mas por que isso? Irmão, se ele já cumpriu o propósito dele, ele já pode ir para o céu, irmãos, por que não? Minha oração é: Senhor, ou o Senhor usa, ou o Senhor leva, mas dá espaço para outro, Jesus. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Eu quero que você entenda que o Senhor nos chamou para marcar a vida de pessoas. Para de querer resolver seu problema. Eu vou fugir até um pouquinho aqui da mensagem, irmãos, mas o Espírito Santo conduz, assim a gente faz. Eu não sou refém de mim, eu sou refém dele, então é ele que faz. Mas para de você querer tentar dar sentido à sua vida. Enquanto você continuar querendo dar sentido à sua vida, você vai continuar quebrando a sua cara. Não é você que dá sentido à sua vida. A sua vida não é sua, a sua vida é de Deus. O Senhor te formou, Ele que sabe o que, para que Ele te criou. O Senhor sabe o porquê que Ele te colocou nessa terra. Você não está aqui por um acaso. Você não foi um acidente de percurso. Você não foi uma relação sexual mal sucedida que nasceu você. Não, meu amado, porque nada foge do controle de Deus, queridos. Entenda isso. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem algo a realizar na tua vida. Talvez assim como eu, você já ouviu alguém que dizer a seguinte coisa: não, nós não planejamos você. Você nasceu. Foi um acidente. Você pode ter sido um acidente para o seu pai e para sua mãe, mas você nunca fugiu da agenda de Deus, queridos. Você está entendendo? Você nunca fugiu da agenda de Deus, porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Pastor, a minha vida está acabando. Tá não. A sua vida só está sem foco. Olhem para Jesus, como diz Salmos, e você não será confundido, e o seu rosto não será envergonhado, diz a palavra do Senhor. Jesus tem um sentido para te dar. Jesus tem um sentido para te dar na tua vida, porque nós servimos, como eu estou estampando na minha cabeça, na minha camisa, na cabeça não, na camisa. Nós estamos servindo por algo maior, irmãos. Nós estamos servindo por algo maior. Não tem a ver conosco, tem a ver com Jesus. Não tem a ver com quantas pessoas estão sentadas na Indizas, não. Mas tem a ver com quantas pessoas estão sendo abençoadas e quantas famílias estão sendo transformadas, quantas vidas estão sendo curadas. Não é sobre nós, é sobre o que Jesus quer fazer através de nós. Entenda isso. E eu quero te trazer 5 princípios para que você viva uma vida, para que você entenda a prática, para que você saiba e descubra a sua forma para servir no ministério. E a primeira coisa é: sirva as pessoas com um coração bom e aprendiz. João 13, 4 e 5 diz: assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O maior ministério que dividiu a história entre antes e depois. Ele não começou com o microfone num altar, numa plateia. Não. O maior ministério de todos começou com uma toalha, uma bacia, se ajoelhando diante dos discípulos e lavando os pés dos seus seguidores. Entenda uma coisa: você nunca vai atingir uma posição na sua vida tão alta e tão grande, tão importante, que você não possa ajudar em tarefas humildes.
Entenda uma coisa, as pessoas às vezes querem servir, mas elas querem servir no altar, e elas acham que o ministério só tem a ver com quem está falando no púlpito. Não, irmãos, se você hoje está sentado aqui é porque alguém arrumou essa cadeira para que você sentasse. Se alguém hoje, se você está aqui, tranquilamente tem alguém olhando os seus carros lá do lado de fora. Se você está aqui sentado, alguém está ali atrás mexendo no som, para que a voz do pastor, que já não é tão legal assim, chegue um pouquinho melhorzinho no teu ouvido. E é por aí, Jesus. Entenda, amados, você servir não tem a ver apenas com quem está ministrando. Irmãos, eu estou ministrando a palavra, e a palavra fará diferença no seu coração, mas não é sobre mim, é sobre a palavra de Jesus. E você acha que isso só entra na minha conta? Claro que não, isso entra na minha conta, mas isso entra na conta do irmão que está ali no teclado, do Sérgio, do Bruno, do Gonzalo e dos outros que estão servindo, porque todos nós estamos servindo para que você possa entender que Jesus está tratando contigo. Nós servimos por algo maior, e essa é uma parte vital do desenvolvimento do seu caráter. Deus quer que você se desenvolva para que você sirva, independente se é algo que mostre aos homens ou se é uma tarefa que às vezes é de bastidor. Mas o que importa é que Deus quer usar da sua vida. Que tipo de pessoa Deus deseja? Deus deseja que você seja uma pessoa que tenha um coração disposto, que tome iniciativa, que comece aquilo que iniciou e termine. Deus espera que você esteja disposto a fazer todas as tarefas e realizar todas as coisas, porque ama, irmãos. Quem precisa fazer não fica colocando condições, mas está disponível. Ah, não, se for fazer isso eu não estou afim, não. Não é sobre o que você quer fazer, mas sobre o quanto você está disponível para fazer. Porque Deus deseja pessoas que o seu serviço seja motivado por amor, que demonstre apreço, estimule os outros, não estejam interessados em títulos e nem fiquem murmurando, mas que celebre com alegria e vitória tudo aquilo que Deus tem feito. Foi assim com Davi, irmãos, e a palavra de Deus diz em Salmo de número 51, 17, os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Meu amado, Davi nos ensina que mesmo sendo rei, ele continuava servindo o seu povo, e a Bíblia diz em Atos capítulo de número 13, que Davi, depois de ter servido ao propósito de Deus nessa geração, Davi descansou. Você não vai morrer. Tinha uma música antiga que dizia, né? Você não vai morrer enquanto não ver as promessas de Deus se cumprindo. Um negócio assim. Algo nesse sentido. Eu vou tornar essa música biblicamente mais interessante. Você não vai morrer enquanto você não cumprir os propósitos que o Pai tem para realizar na tua vida. Quer chegar no céu mais rápido? Então cumpra os propósitos de Deus. Pastor, então não vou fazer nada. Você tem medo de ir para o céu? Tem medo da morte? Preste atenção numa coisa. Só teme a morte quem não sabe o porquê está aqui. Porque quem já encontrou o seu propósito aqui sabe que enquanto não cumprir ele, o Senhor não o leva, porque ele tem coisa a viver. Sabe por que você tem medo de morrer? Porque você ainda não sabe por que você está vivo. Você ainda não sabe por que você está vivo. É por isso que você tem medo de morrer. Irmãos, viver para mim é Cristo. Morrer, como diz o apóstolo Paulo, eu estou no lucro. E eu já falei isso, irmão. Se chegar amanhã para vocês a notícia que o pastor Júnior morreu, meu irmão, celebra o Senhor, porque eu vou estar muito melhor do que vocês. Entenda que seu coração como servo, discípulo e ministro seja sempre pronto a abençoar a vida de pessoas. Entenda, segunda coisa, você é um ministro de Deus. Deus te chamou para ministrar. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Presta atenção numa coisa, você não recebeu o dom para você ficar com os dons paradinhos aí não, queridinho, lindão, bonitão.
2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 18, diz que Deus nos fez ministros da sua reconciliação. Isso significa que eu, como pastor, você, como ovelha, nós dois fomos feitos ministros de uma reconciliação, e nós precisamos ministrar Jesus sobre a vida de pessoas. Claro que para o cuidado da sua igreja Ele deu uns como apóstolo, como mestres, como evangelistas, como pastores e assim por em diante. E isso não se trata de título, mas isso se trata de destino profético. Mas entenda, todos nós fomos feitos ministros de uma nova aliança, e nós temos algo a ministrar. Presta atenção numa coisa: as pessoas às vezes elas usam o termo ministro para subir numa folha de papel e achar que elas são alguma coisa. Eu sou ministro. Se o seu ministério não está abençoando pessoas, o seu ministério não serve de coisa alguma. E se seu ministério está apenas para que você ostente um título e não está abençoando a vida de pessoas, esse não é o ministério de Jesus. Não é o ministério de Jesus. Porque Jesus te fez ministro para abençoar a vida de pessoas e para que a sua vida possa fazer a diferença na vida de pessoas. Eu quero literalmente, irmãos, e isso que eu estou pregando aqui, tem algumas pessoas religiosas que não gostariam de ouvir, porque elas acham que para nós pastores nós somos melhores do que os outros. Não, amados, eu costumo dizer que nós só temos mais responsabilidade, mas eu sou ministro, assim como você é ministro de uma nova aliança do Senhor, e eu quero, e é meu papel liberar cada um de vocês para realizar o ministério que Deus colocou sobre a vida de vocês, porque a palavra ministério não é um título para que você ostente, mas é um coração para que você sirva. É um coração para que você sirva. Romanos 12:6 diz: e temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Você tem diferentes dons para abençoar a vida das pessoas. Você tem o dom de cura, para quê? Para ficar na sua casa? Você tem o dom de ministrar, para quê? Para que você fique sentado? Meu amado, não se conforme em ser voluntário mais. O André falava isso ontem com os voluntários dessa igreja. O termo voluntário ficou gourmetizado, ficou uma coisa mais elitizada para a gente falar que nós temos voluntários. Entenda uma coisa, queridos, nós somos voluntários até o momento que nós dizemos assim: Senhor, eis aqui a nossa vida, usa-nos a nós. Depois, nós não somos mais voluntários, nós somos servos vocacionados. O Senhor nos chamou e nos deu uma vocação, e o nosso papel é dizer: sim, Senhor, eis-nos aqui e usa-nos conforme o Senhor deseja. Entenda uma coisa, os crentes hoje querem dizer que eles têm chamado. Eu tenho um chamado, eu tenho um ministério. Não, meu amado, não é você que tem, porque se você achar que você tem, você acha que você pode fazer o que você quiser com o seu chamado. Não é você que tem um chamado, é o chamado que possui você, porque o chamado daquele que nos chamou é maior do que a nossa própria vontade. Você não tem um chamado, o chamado é que te possui. Se Jesus disse acerca de mim, eu farei. Pastor, mas eu não tenho condições. As condições não é sobre você. Não é sobre o que você pode ou não pode fazer. É sobre a sua disponibilidade. Porque não é você que faz, é Jesus que faz. Você está entendendo, meu amado? Vocês estão me entendendo? Amém? Não é você, é Jesus. Pastor, eu tenho tanta vontade de fazer, mas eu não tenho tempo. Pastor, eu tenho tanta vontade de fazer, eu quero tanto, pastor, mas eu me sinto tão pequeno, eu sou tão improvável. Irmãos, eu sou um improvável. Eu era uma pessoa menos favorecida e menos capacitada para estar aqui. Um dia, se você quiser, eu te conto a minha história. Me paga um açaí, mas me paga o açaí, por favor. Eu te conto a minha história. Sabe aquele último, o piorzinho lá, o menos favorável?
Isso. Então, eu estava 10 vezes atrás desse aí. Um dia eu disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Não sou eu, mas é o Senhor que faz. Não é sobre a sua capacidade, mas é sobre a sua disponibilidade. Você é pequeno? Ok, Jesus é maior do que você. Você tem motivos? Ok, Jesus destrói todos os motivos. Você não tem? Ok, Jesus pode te dar todas as coisas. Entenda, meu querido, para toda desculpa que você der para servir ao Senhor, o Senhor tem um motivo para que você esteja servindo a Ele. Terceira coisa, descubra a forma que Deus me deu para seu ministério. Descubra a forma que Deus me deu para seu ministério. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. A sua forma revela seu ministério. E você vai entender sobre isso que eu vou falar agora, o que é a sua forma. Mas eu preciso que você entenda que o seu coração de servo revela o quanto você é maduro. Porque, amados, entenda uma coisa, nós não servimos para sermos salvos. Não. Eu falava hoje pela manhã, nós fomos salvos de graça. Amém, queridos? Se foi salvo de graça, significa que te custou alguma coisa, sim ou não? Não, não te custou nada. O que te é de graça não custou a você, mas custou para alguém. Porque nada é de graça, alguém está pagando por aquilo. Você está entendendo? Quando você for na rua e alguém falar assim, estou te dando algo, é de graça, ok, beleza, mas alguém pagou por aquilo ali. Porque não existe nada de graça, alguém está pagando, irmãos. A salvação que é de graça para mim e para você, Jesus pagou com o próprio sangue. Então entenda, nós não servimos para sermos salvos, porque isso nós recebemos de graça. Mas nós servimos exatamente porque nós somos salvos. Nós não servimos para sermos salvos, nós somos salvos e por isso que nós servimos, porque pela graça nós somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que você se glorie. Mas o próprio apóstolo Tiago vai te dizer, se você tem fé, me mostra as tuas obras, porque a fé sem obras é morta. O seu coração de servo revela o seu grau de maturidade. Eu apresentei 2 meninas aqui hoje. Lindas. Diferentemente do pai. De cada uma, né? Dos pais. Lindas elas. E Sabe o que essas meninas estão servindo hoje? Sabe o quê? Nada. Sabe o que elas fazem? Elas comem, dormem e fazem isso que você está pensando. E a sorte deles dois é que eles não têm menino. Porque se fosse menino, eles iam saber o que é levar um xixizinho assim no rosto, assim, de vez em quando. Porque quem é pai de menino aqui sabe de vez em quando que você vai trocar a fralda e exatamente naquele momento o bichinho resolve levantar e fazer xixi. Ele tem todo momento, mas é exatamente naquele momento que ele se sente livre para fazer aquilo. Quem é pai de menino e nunca levou, literalmente, uma xixizada do seu filho, precisa ter filho novamente. Amém? Cadê o Marco? Já levou? Ah, então tá bom, porque senão eu ia ministrar unção sobre a tua vida também. Então entenda, essas meninas, elas não servem nada, sabe por quê? Elas só são servidas. Sabe por quê? Porque elas são imaturas. Elas são bebês. Bebê, ele só apenas recebe. Mas a partir do momento em que você cresce, você começa a servir. Os meus meninos, desde novo, eles têm atribuições dentro de casa. Porque à medida que eles vão crescendo, as atribuições começam a crescer. Desde novo, jogam eles fora, ou lavam uma louça, ou faz alguma coisa dentro de casa. Cuida do cachorro, faz alguma coisa. O Arthur tem 7 anos de diferença do Gabriel. O Arthur serve um pouco menos do que o Gabriel serve. Porque o nível da sua maturidade revela seu coração de servo. Se você é um crente crescido e maduro, você precisa servir. Nós temos um axioma aqui nessa igreja, que servir, que respirar, amar é o nosso respirar.
E servir é o nosso DNA. Isso significa que em algum momento, se você é filho de Jesus, se você é filho do Pai, você precisa em algum momento manifestar a característica do serviço e de servir. Se você não serve, é porque tem algum problema. Ou você ainda não é maduro, ou você não é filho. Porque a falta de serviços revela duas coisas: ou imaturidade, ou falta de paternidade. Grava isso. Grave isso. O que é a sua forma? O que é a sua forma? A forma é um acróstico. E esse acróstico é proposto até pelo próprio pastor Rick Warren. E ele diz que forma é a formação espiritual que você recebeu. Você serve com a formação espiritual que você recebeu. Você serve com as opções do seu coração, com aquilo que você ama fazer. Nessa casa, irmãos, nós favorecemos que você sirva onde você tem felicidade e alegria. Não adianta, irmãos, eu botar você para servir no ministério infantil se você quer entrar lá dentro com um chicote, irmãos. E eu vou te dizer uma coisa, eu te entendo, no profundo da minha alma. Eu sei o que é isso. Você precisa servir aonde o seu coração se sente bem, com a opção do seu coração. Você precisa servir com os seus recursos pessoais. Ou você acha que Deus está te dando dinheiro para que você fique cada dia mais rico e mais bonito? Você acha que Deus está te dando uma formação acadêmica, ou Deus formou você e permitiu com que você se formasse para hoje você ostentar e dizer: eu tenho pós-graduação, mestrado, doutorado em Harvard? Você acha que Deus te deu os recursos que você tem hoje e te colocou em posições estratégicas aonde Deus está te usando, aonde Deus também quer te usar? Ou você acha que Deus só te botou lá porque Deus achou você bonitinho e resolveu botar você lá? Não, meu querido, entenda uma coisa: os recursos pessoais que o Senhor está te dando, Ele tem um objetivo, passa por você, abençoa você, mas o final é abençoar outras pessoas. Então não venha com esse papo de querer ficar pedindo dinheiro para o Senhor, se você não está disponível para compartilhar o que o Senhor está dando sobre a tua vida. Porque é o que eu sempre digo: nós recebemos do Senhor, celebramos, adoramos e partilhamos, porque tem melhor paga, ou tem melhor bênção em dar do que receber. Diz a palavra. Quais são os recursos pessoais que você tem? Você tem colocado os seus recursos pessoais à disposição do Senhor? Se hoje Deus te desse 1 milhão, irmãos, serviria apenas a você? Para pensar nisso. Se hoje Deus te desse um salário um pouco mais substancioso, podemos dizer assim, vai servir apenas a você? Você está pedindo uma casa a Deus para quê? Para você se afundar lá dentro, para ficar vendo Netflix, e você não quer receber ninguém, nem um pequeno grupo na sua casa? Senhor, tem misericórdia. Abre a porta da tua casa para um pequeno grupo, irmãos, em nome de Jesus. E deixa as pessoas à volta da tua casa receber Jesus na tua casa, irmãos. Não, eu quero, Senhor, me dá um carro. Para quê? Para você passar o domingo alisando o carro. Não alisa a mulher, fica alisando o carro e nem dá carona para os outros? Ah, irmão. Ainda pegue para Jesus abençoar nesse sentido? Não, os seus recursos pessoais, eles vão dizer tudo aquilo a qual você está servindo. Deus está te dando tempo, Deus está te dando dinheiro, Deus está te dando capacidade, Deus está te dando graça para você viver uma vida abençoada. E para quê, meu amado? Para quê? Se não for para abençoar pessoas, Jesus não tem parte nisso. Eu vou te dizer mais: se vocês têm projetos de vida e esses projetos não têm propósito de abençoar a vida de outras pessoas, você pode ficar ciente, Jesus não assina embaixo. Tiago diz: pedis e não recebeis. Sabe por quê? Porque pedis mal. Pedis mal para quê? Pedis para seu próprio deleite.
Você quer passar no concurso público para quê? Para quê, queridos? Você quer ficar rico? Para quê? Você quer ter uma casa para quê? Jesus não está aí, irmãos, para satisfazer os nossos caprichozinhos, não, de homens e de mulheres, não. Jesus veio com um propósito, que é de salvar as pessoas. E se o meu pedido, o teu pedido tem a ver com o propósito dele, ele está disponível para fazer na nossa vida. Pense nisso. Formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser. O seu modo de ser determina o ministério para que você foi chamado. Irmãos, eu sou assim, irmãos. Eu sou agitado. Eu sou elétrico. Se deixar, eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Jesus me chamou assim. E eu tenho vivido 31 anos com Jesus. Essa semana eu faço 31 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. E Jesus, um dia eu questionei o Senhor porque tinha alguns irmãos que queriam caminhar a passos largos, a passos devagar. E eu vivendo a minha vida, e sempre tem isso, tá? Pessoas que não entendem o porquê que você está vivendo o seu propósito e não sabem, elas estão muito mais preocupadas em julgar você do que viver os propósitos dela. E me julgavam, e eu falava, e eu entrei num sistema de coisa, e eu comecei a questionar de fato, por quê? E não sei o quê. E um dia eu fui num lugar, uma pessoa que nunca me viu na minha vida, e talvez nunca vai me ver de novo. E essa mulher olhou, e eu fui lá acompanhando a pastora, eu não fui nem junto, e essa mulher me olhou e virou para mim e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está mandando eu te dizer a seguinte coisa: a velocidade, quem deu não foi você, foi Ele. É Ele que faz. Se está acelerado, se está crescendo rápido, se as coisas estão acontecendo rápido, não é o seu desejo do seu coração, mas é o Senhor que está fazendo na tua vida. Então simplesmente viva tudo que o Senhor tem para fazer e viva o alinhamento dos céus sobre o teu viver. Sabe o que eu fiz? Pai, perdoa, porque eu permiti ouvir a voz dos outros e não a tua voz. Foi o Senhor que me fez desse jeito, irmãos. E é o que eu falo, eu não questiono os lerdos, então também não quero que os lerdos me questionem. Não, irmãos, cada um tem uma forma. Se você é analítico, Deus te fez assim para um objetivo no reino. Se você consegue ter atenção com trabalhos manuais, Deus te fez assim. Se você é um executor, Deus te fez assim, o teu modo de ser. Se você é um cara expansivo, que fala com os braços e fala mesmo e coisa, Deus te fez desse jeito. Não questione o porquê você é assim, mas questione ao Senhor o para que o Senhor quer que você seja assim. Qual é o objetivo? Para que o Senhor te canalize para aquilo que Ele quer fazer no teu viver, porque você foi formado pelo Senhor, e o Senhor te colocou características no teu modo de ser, de acordo com o propósito dele na tua vida. Então sirva de acordo com a sua forma, sua formação espiritual, suas opções do coração, seus recursos pessoais, seu modo de ser e suas áreas de experiência, tudo aquilo que você viveu. Porque você precisa entender que Deus avalia a sua importância, queridos, não pela quantidade de pessoas que estão servindo a você, mas Deus avalia a sua importância pela quantidade de pessoas que você está servindo. Talvez isso tenha doído no coração de algumas pessoas, mas tem algumas pessoas que acham que as pessoas importantes são aquelas que muitas pessoas servem. Não, para Jesus o importante não é quem está sendo servido, mas é quem está servindo a muitos, porque o próprio Senhor Deus diz em Mateus 20, versículo de número 27, e qualquer um entre vocês que quiser pelo primeiro seja o servo de muitos, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Meu amado, você
foi servido por alguém, e você está aqui nessa noite, e alguém está aqui servindo. Tem pessoas que estão abençoando a sua vida, para que você possa abençoar a vida dos outros. E isso é o ciclo do Evangelho de Jesus. Porque um dos maiores impactos que você pode causar na vida das pessoas é descobrir o seu ministério e viver tudo que você tem para fazer. E eu caminho para o final, para dizer que você precisa servir sempre com integridade de caráter. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. O coração para servir de forma permanente ao Senhor precisa ser um coração inteiro e nunca dividido. Você vai passar por dificuldade, você vai ter problemas, amados. Mas o texto bíblico diz: ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Talvez você esteja sentado aqui me ouvindo falar, e você esteja falando para mim: mas o pastor não conhece a minha vida, eu não conheço a sua vida. Mas mesmo no que você está vivendo, eu tenho certeza que você tem condições de servir alguém. E entenda uma coisa: enquanto você continuar olhando para o seu umbigo, você pode ficar ciente que Deus não tem parte na sua vida. E eu sei que é difícil você falar um amém nessa hora. Mas eu preciso te dizer, amados, eu sou comprometido com o Evangelho de Jesus. E não adianta eu chegar aqui para você e falar assim: não, você pode ficar ciente, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai mudar a tua história, as coisas vão acontecer. Mas para que isso vai acontecer? Você se enfiou no seu umbigo e só acha que só resta você no mundo. Não, meu amado. Levante a sua cabeça. Abra os teus olhos e veja, há pessoas à sua volta sofrendo e precisando da palavra de Deus sobre a tua vida, sobre o que você tem. Somente no momento da dificuldade é que você vê o real poder das coisas que há no seu coração. Entenda isso. Por fim, compartilhe o seu ministério com os outros. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, diz Hebreus 10, 24. Pessoas crescem mais quando estão servindo e assumindo responsabilidade. Toda tarefa, não importa quão pequena ela seja, ela é uma grande oportunidade para você servir e abençoar a vida de pessoas. E eu pergunto para você, olha para cá, eu pergunto para você, através da sua vida, as pessoas estão se inspirando para servir também? Ou as pessoas estão ficando desmotivadas ao olhar para você? Fala para mim. Você é grato pelo que Jesus fez na sua vida, sim ou não? Irmãos, eu sou extremamente grato pelo que Jesus fez. E você precisa entender que a gratidão é o combustível daquele que está servindo. Nós servimos porque Ele nos amou primeiro. Nós servimos porque Ele tem cuidado de nós. E preste atenção numa coisa: não esteja na igreja para participar de um culto, não. Não esteja na igreja simplesmente para viver um momento de celebração, não. Esteja conectado à sua família da fé, seja em Jesus ou seja uma outra igreja, mas esteja conectado para você crescer ministerialmente, para você crescer a cada dia na carreira que Deus tem proposto a você. Talvez você vai virar para mim e vai falar assim: pastor, mas eu já fui machucado, eu já tentei servir e eu fui machucado. Meu querido, não permita que um coração ferido ou magoado atrapalhe a sua carreira ministerial. Você foi ferido, eu já fui ferido, nós já fomos feridos, assim como o nosso mestre foi ferido. Mas olhe para cá, entenda uma coisa que eu vou te ensinar nesse momento: não olhe, entenda, não olhe para as ofensas, porque quem olha para as ofensas para no caminho. Quem olha para as ofensas para no caminho. Não olhe para as ofensas, olha para o propósito. Jesus estava morrendo na cruz, 2 ladrões, um de cada lado. Um vira e começa a ofender Jesus, e o outro vira e fala: você não teme a Deus, nem estando debaixo da mesma condenação que ele. E ele olha para Jesus e diz assim: Senhor,
Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Você acha que Jesus falou para o outro: não, eu estou cumprindo o meu chamado, eu estou aqui morrendo, porque há pessoas lá em Sobradinho em 2024 que precisam de mim? Não, irmãos, Jesus não deu explicação sobre o seu propósito. Sabe por quê? Porque ele não foca na ofensa, ele foca no propósito. Ele vira para um lado e vira para o outro ladão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não estou preocupado com ofensa, eu preciso estar preocupado com o propósito. É isso que Jesus nos ensina. Não permita que um coração ferido ou magoado atrapalhe. Você não vai prestar contas. Você não vai prestar contas da sua autojustiça. Não. É o Senhor que te justifica. É o Senhor que te protege. É o Senhor que te abençoa. Pastor, mas me feriram. A gente continua servindo. Porque não é sobre nós. É sobre o que Jesus tem a fazer através de nós. Não é sobre nós. Muitos de vocês aqui sentados estão me ouvindo nessa noite falando e estão paralisados porque um dia alguém feriu vocês. E vocês hoje estão com medo de ser feridos novamente. Você está preocupado com o seu coração. Você está preocupado se vão te machucar novamente. Bem-aventurados sois vós, quando vos caluniarem e vos perseguirem por amor de mim, diz o Senhor em sua palavra. Qual o chamado que Deus tem para a sua vida? Qual o chamado que Deus tem para a sua vida? Não deixe que uma situação difícil intimide você, não. Mas vamos juntos servir nesse ministério, porque juntos nós somos muito melhores e nós fazemos muito mais coisas. Hoje você tem a oportunidade de sair daqui e ver ali aonde você pode contribuir. Talvez você pode contribuir com as suas habilidades, com a sua disponibilidade. Tem diversas formas de você poder fazer alguma coisa por alguém, irmãos. Talvez você não consiga falar com ninguém porque isso não é de você, mas você às vezes consegue estar atrás de um computador permitindo que alguém esteja recebendo essa mensagem nesse momento. Isso também é um ministério. Irmãos, o Gonzalo e o ministério dele, dos irmãos que são do audiovisual, nunca chegaram aqui para pregar, mas eles pregam comigo todo domingo, quando o pessoal que está de casa está recebendo a ministração da palavra. O que você hoje, qual é a sua desculpa para não servir ao Senhor? Você pode ficar ciente que o Senhor tem um motivo para que essa desculpa não permaneça. Fique de pé em nome de Jesus.